mãezinhas, tudo bem com vocês? Hoje no nosso vídeo é para falar sobre o plano da salvação, sobre a festa no céu. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar da festa no céu e já ter participado com a tia Tauana, né? E hoje eu, a Arlene e a tia Mel vamos estar explicando para vocês o significado dessas pétalazinhas aqui, dessa flor. Essa flor, ela significa o plano perfeito. Cada cor simboliza um tema e a gente vai explicar para vocês sobre como aplicar essa florzinha aqui na nossa vida, viu? Eu vou estar falando de 3 cores, da cor preta, da cor cinza e da cor amarela, tá bom? A tia Mel vai estar explicando para vocês a vermelha, a cor azul e a cor verde, tá certo? Espero que vocês se sentem aí, prestem bastante atenção, que hoje a gente vai explicar para vocês o plano da salvação, tá bom? Preta, ela simboliza, ela representa o pecado, com base lá em Gênesis, com base na Bíblia, ó, na palavra de Deus, fala do pecado. Nesse momento eu quero convidar vocês, antes de a gente dar total início, pra gente orarmos, falar com o Papai do Céu, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai do Céu, Senhor Jesus, obrigado, Deus, por este dia que o Senhor nos concede, Senhor, estar aqui falando da Tua palavra, Senhor, para essas mães. Te agradeço, Deus, por cada uma do que o Senhor colocou, Senhor, sobre os nossos cuidados. Obrigado, Deus, pela vida de cada mãezinha, Pai, que elas possam, Senhor, entender o plano da salvação, entender o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, e te aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai, eu te agradeço pela vida de cada mãezinha. Abre a mente, Senhor, o coração, para que elas possam ouvir e guardar a Tua palavra no coração, Deus, para elas não pecarem contra Ti. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia falado para vocês, baseado lá em Gênesis 1:1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo o que nela existe. Inclusive, Ele criou homem e mulher, ou seja, Ele criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, Deus deu poder a eles de dominar todas as coisas. Eles tinham poder para dominar todas as coisas. Só que antes disso, Ele deu uma ordem, né? Que eles não poderiam comer o fruto que estava no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva se deixou ser tentado pelo mal e acabaram comendo o fruto proibido. Percebe que o fruto estava no meio do jardim, ele era de fácil acesso, né, aos seus moradores, Adão e Eva. E comer ou não era uma escolha de livre-arbítrio, eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam comer sim ou não. Só que eles foram tentados pelo mal e acabaram comendo o fruto. E como consequência disso, vocês sabem o que aconteceram, mãezinhas? O que aconteceu depois que eles comeram o fruto? Veio as consequências do seu pecado. E a consequência desse pecado foi a morte espiritual de ambos, né? Lá em Gênesis 3, Deus disse à mulher, Ele falou, multiplicarei as dores do teu parto, com dor tu darás à luz. Seu desejo será para o teu marido. E para o homem, que foi Adão, ele disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comestes do fruto que eu te ordenei, dizendo, dele não comerás, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui no capítulo 3 a gente consegue ver as consequências do pecado, né? Que essas consequências trouxe para toda a linhagem humana, ou seja, as consequências do pecado de Adão e Eva trouxe todas as consequências para mim e para você, mãezinha. Trouxe as consequências do pecado para cada um de nós, né? E por isso que lá em Romanos 5:12 diz, portanto, da mesma forma que entrou o pecado no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, nós vamos falar sobre a nossa segunda pétala, que tem a cor cinza. Tá vendo a corzinha cinza? Essa cor representa os 3 tipos de morte. A morte espiritual, a física e a eterna. Eu vou explicar para vocês, com base na Bíblia, como isso aconteceu, tá bom? Lá em Gênesis 3:19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste formado, pois és pó e ao pó te tornarás.
está ligado diretamente com o nosso tempo aqui como ser humano. A mortalidade é um fardo que foi concedido a nós. Todos temos um tempo aqui na Terra. A própria Bíblia diz que Deus escondeu a árvore da eternidade para que, além do conhecimento, o homem não fosse concedido comer o fruto da eternidade. Essa consequência ela não foi só aplicada apenas a Adão e Eva, como eu já falei, mas também a toda a descendência, assim como todos os outros castigos, tá vendo? Com dor tu darás a luz ao teu filho, e do suor do teu rosto comerás, tá vendo? Essas foram uma das consequências do pecado de Adão e Eva. E com isso, todo pecado ele gera a morte, né? A consequência dele fala sobre a morte. E a morte espiritual, Efésios 2, 1 ao 2, que diz, vou ler aqui para vocês a referência na Bíblia, tá? E vos vivificou, estando vós mortos de ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse versículo diz respeito à nossa natureza humana, na qual sempre estamos propícios ao pecado e que existe uma necessidade de morrer para o mundo e nascer para Cristo, por intermédio da confissão dos nossos pecados, além do batismo. Já a morte eterna está lá em Isaías 66, 22 a 24. Se vocês quiserem acompanhar, viu, gente? Só vocês abrirem a Bíblia de vocês nas referências que eu estou falando e vocês podem estar acompanhando, tá bom, mãezinhas? Vou ler aqui para vocês. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará. E serão um horror a toda a carne. Doloroso é o pecado e suas consequências. São extremas, mas a bondade de Deus com as nossas vidas são muito maiores, não é verdade? Graças a Deus que nós temos um Deus bom. A terceira pétala tem a cor amarela. Ela simboliza as obras. Com certeza vocês já ouviram falar, né, mãezinhas, que muitas pessoas podem ser salvas porque são bons, são bem caridosos, fazem muitos gestos. Só que a Bíblia fala que a salvação ela não é pelas obras. É necessário termos um novo nascimento com Cristo e a partir daí crer que existe um Deus acima de todas as coisas. Lá em Isaías 64, 6 diz, somos podres e imundos por causa do pecado. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Nós murchamos como as folhas no outono e os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Deus sabe o íntimo do nosso coração e sobre a sua justiça não há como sobrepor a sua vontade. Ou seja, não temos como ser uma pessoa que pratica o bem sem ter tido um novo nascimento. Lembre-se, a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado, ele nos separou de Deus. Gostaria, mas que vocês refletissem que é inevitável fugirmos do pecado e de suas consequências. Mas o amor de Cristo, que nos faz pensar sobre o seu sacrifício, pode nos livrar de todos esses pecados. Cristo, ele é a única pessoa que pode nos livrar de todos os nossos pecados. Jogar lá no mar do esquecimento. Tia Mel agora vai estar dando continuidade para vocês. Essas três cores, preto, cinza e amarelo, simbolizam as más notícias. E a Tia Mel vai falar das boas notícias, tá bom para vocês? Continua assistindo o vídeo que, ó, nós contamos com vocês até o final. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos. E por causa do nosso pecado, isso que nos afasta do nosso Deus. Por isso que nós precisamos de ter um novo nascimento, ter um novo encontro com Cristo.